alegria teremos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através da vida do Rodrigo seminarista, Rodrigo Madeira, líder da nossa congregação, da nossa missão batista lá na Barra Funda desde o final do mês de fevereiro. É um jovem ainda, 21 anos, que saudade dos meus 21, eu que estou com 23, estou sentindo bastante falta. Quando eu olho para o Rodrigo, eu lembro daquele texto de Timóteo, que tanto fez bem a mim, porque Deus me chamou para o ministério quando eu tinha 17 anos. Não despreze que ninguém despreze a sua juventude. Então, você olha para esse jovem, puxa vida, pode vir alguma coisa boa daqui. Não só pode, como tem havido, e coisa muito boa. Portanto, abra bem o seu coração e ouça aquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração, ao meu coração, através da sua palavra. Eu quero orar pela vida do Rodrigo. Pai querido, que alegria poder receber nosso irmão, nosso seminarista Rodrigo nesta manhã, dando a ele a oportunidade, ó Deus, de trazer a tua palavra aos nossos corações. Quero já te agradecer pelo belo trabalho que ele tem feito ali na missão Barra Funda com os nossos queridos irmãos. Tem sido bênção na vida daquele povo tão amado. E certamente, ó Deus, o Senhor colocou no coração dele nesta semana um recado preciso e certo para a vida da tua amada igreja, aqui, a IBP. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor dê a ele a tranquilidade, dê a ele a ousadia, para que ele transmita a tua palavra no poder e na autoridade do nome de Jesus. E que a tua palavra continue fazendo morada no nosso coração, produzindo as mudanças que certamente o Senhor deseja para a nossa alegria e para a glória do Senhor. Nós pedimos assim, nós suplicamos assim, e necessitados te pedimos no doce, bendito e precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, IBP. É um prazer estar aqui nessa igreja, agradeço a oportunidade. Sou aluno na Faculdade Teológica, para quem não me conhece. Sou funcionário lá também, ajudo um pouquinho na igreja da Barra Funda. Tenho 21 anos, sou mineiro de sangue, criado em Minas, mal criado em Minas. Mas é uma alegria estar com você aqui nessa noite. Você é uma pessoa que faz sucesso? Ou você é uma pessoa que quer fazer sucesso? Mas o que é isso, sucesso? Aquilo que sucede, um acontecimento, um resultado bom de um negócio, um êxito. Primeiro nós temos que esclarecer que sucesso nem sempre tem que ser assim, conhecido por todos. Não precisa, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Também não está relacionado a isso o sucesso que nós vamos falar hoje. Talvez para uma criança o sucesso seja dar os primeiros passos ou dizer mamãe. Talvez para você o sucesso seja ser aprovado no vestibular e ingressar na faculdade. Ou talvez o sucesso de um desempregado é encontrar um emprego ou mudar de profissão. Talvez o seu sucesso seja no casamento. Você precisa de filhos e não consegue. É desse sucesso que nós estamos falando. É você trabalhar para atingir o alvo desejado. Só que o sucesso que a gente está acostumado a ouvir por aí fora é um sucesso passageiro. Aliás, vocês se lembram daquele trio que cantaram Para a Nossa Alegria? Eu não ouço mais eles cantando. Eles passaram. Mas o sucesso que nós estamos falando hoje, ele não passa. E ele vira legado para várias gerações. Tendo isso em mente, o que é sucesso para você? Você consegue imaginar o serviço de um pedreiro? Um serviço minucioso que exige experiência, tijolinho, pós-tijolinho, cimento e assim por diante. Na Bíblia, nós encontramos várias pessoas construindo, ou melhor, reconstruindo o que no passado foi destruído e queimado. Imagine só a reconstrução de um muro em 445 a.C., um muro enorme. A cidade de Jerusalém e seus muros estavam totalmente destruídos, o povo estava exilado numa terra distante, chamada Babilônia.
Através de Esdras, o povo retorna para Jerusalém e reconstrói a cidade. Mas e os muros? Os muros ainda estão destruídos e as portas queimadas. Neemias estava lá na Babilônia ainda. Ele trabalhava junto com o rei como copeiro. Responsabilidade, hein? Ele encontrou um de seus amigos que estivera em Jerusalém e perguntou como estava o povo, como está a cidade. Seu amigo respondeu: aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os seus portões estavam queimados e não tinham sido consertados. Vamos ler esse texto, Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículos 4 a 11. Deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar esse texto em Neemias, capítulo 1, versículos 4 a 11. Amém? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês sejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Amém? Hoje nós vamos falar do segredo do sucesso de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros nas cidades antigas eram muito importantes. Eles protegiam a cidade de ataques inimigos, dava segurança ao povo. Você consegue imaginar a cidade de São Paulo sem os PMs, sem as viaturas, sem as câmeras de segurança e as cercas elétricas? Assim estava Jerusalém, desprotegida. E você em 2012? Como os muros de Jerusalém estavam destruídos, pode ser que algo na minha vida ou na sua vida esteja destruído também, queimado. Talvez destruído anos atrás. E isso até hoje te atrapalha de viver uma vida plena. Talvez seu estado seja de miséria, pobreza, e quando você você fica vivendo no passado e não consegue usufruir da vida de Jesus. Talvez passe alguns dias num ritmo legal, mas talvez você chegue naqueles dias que você fica estagnado. Talvez sejam seus sentimentos, seus relacionamentos que um dia foram destruídos, seu trabalho, seus pensamentos. Isso se refere à nossa vida. Isso tem valor, isso é real. Deus nos dá a chance de reconstruirmos, seja os muros de Jerusalém, seja a nossa vida também. Qualquer reconstrução, ela passa por um processo. Vamos analisar um pouquinho do contexto do texto que nós lemos. Neemias, ao saber de como estavam os muros da sua amada cidade, ele sentou, chorou e lamentou por vários dias. Neemias jejuou e orou ao Deus dos céus. Ele estava ali trabalhando do lado do rei. Era uma mega responsabilidade de provar daquilo que o rei bebia.
E o rei viu que Neemias não estava bem. Por que você está triste? Você não está doente? Deve estar se sentindo infeliz. Neemias ficou com medo e respondeu: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade e os meus antepassados estão sepultados em ruínas e os seus portões queimados? O rei perguntou: o que você quer? Neemias ora aquela oração de fração de segundos e responde: se o Senhor está contente comigo e quiser atender o meu pedido, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Que me dê cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixe passar até chegar à região de Judá. Ousado esse rapaz. Também uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me dê madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e mais, e a casa onde eu vou morar. Neemias partiu. Ele não foi um qualquer um, ele foi estrategista. Ele analisou a cidade de madrugada sem as autoridades saberem. E depois falou com eles sobre a miséria e a destruição que os muros se encontravam. Neemias os convidou: vamos reconstruir os muros e as portas e acabar com essa vergonha. A resposta: vamos começar a reconstrução. Trazendo para a nossa realidade, você sozinho não vai conseguir construir uma igreja que vive e funciona bem como um corpo. Juntos, nós formamos a Igreja de Cristo e construímos a nossa história que transcende gerações. O trabalho de Neemias não foi um trabalho fácil. Ele foi atacado por zombaria, ele foi atacado por conspiração, por extorsão, ele foi atacado pela transigência, pela calúnia, por traição. Eles tiveram vários ataques. As pessoas envolvidas na reconstrução trabalhavam segurando armas, dormiam com o rifle do lado para se protegerem. E os muros foram reconstruídos em tempo recorde, 52 dias. No fim do livro de Neemias, junto com o livro de Esdras, os exilados que retornaram do cativeiro para a cidade de Jerusalém tiveram suas estruturas, visíveis e invisíveis, restabelecidas, e sua vocação confirmada para serem um povo instruído na lei e separado das nações. Essa história se trata de uma das maiores reconstruções que nós temos registradas. Estamos falando de um povo que foi liberto do Egito. Chegaram no Egito como uma família e foi liberto como uma nação. Conquistou uma terra prometida por Deus, uma terra disputada por vários povos, e depois perderam tudo em guerras. Foram exilados, pessoas morreram e seus bens confiscados. Esse povo estava perdendo a sua identidade, era mudado o nome, mudavam as vestes, cortavam os cabelos, mas através de homens como Neemias, Israel pôde novamente ser reconstruído depois da destruição. E hoje nós vamos aprender um pouquinho dessa história, o começo dessa reconstrução, como foi com oração. E nós lemos parte da oração de Neemias. Em Deus, nós reconstruímos com sucesso o que um dia foi destruído e queimado. Mas quais os segredos do sucesso de Neemias? Vamos verificar alguns? O primeiro segredo do sucesso de Neemias é o louvor. A oração de Neemias foi de louvor. Versículo 5, está escrito: ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias reconheceu a grandeza de Deus, mas também ele aceitou a grandeza de Deus. Ele temia Deus, sabendo que Ele era Deus todo-poderoso e fiel às nossas orações. Nosso louvor é um Deus soberano. Quão grande é o meu Deus? Foi o que nós cantamos. No relato de Neemias, nós percebemos a soberania de Deus. Soberania que despertou o espírito de Ciro, e Ciro autorizou Esdras voltar para reconstruir a cidade. Sabe, soberania que moveu o coração do rei Artaxerxes e que fez com que aprove ao rei enviar Neemias para inverter a política anterior. Foi Deus quem despertou o espírito de cada voluntário, conforme somos informados, para voltar do exílio, e puseram no coração de Neemias tratar primeiro dos muros de Jerusalém e depois da viva estrutura humana a qual devem seguir.
O seu sucesso, nosso primeiro assunto, depende do seu louvor a Deus. Porque você louva com seu coração, com as suas forças. Aí está a sua vida. Seu louvor é um Deus soberano, é um Deus que tem uma missão para a IBP. A missão não é da IBP, a missão é de Deus. Nós somos seus cooperadores, e se a missão é de Deus, Ele vai prover os detalhes, Ele vai suprir as necessidades. Louve a Deus, reconhecendo que Ele é Senhor sobre a sua vida. Deus é grande diante do seu problema, ou aquela dificuldade que você, às vezes, convive todos os dias. Deus é fiel em te ajudar, mas primeiro, louve a Deus. Reconheça quem é Deus para você e reconheça quem é você para Deus. Vamos clarear um pouquinho desse louvor que nós estamos falando. Vocês se lembram de Jó? Aquele homem rico, tinha belas casas, construções, tinha uma família linda, fazendas e fazendas. É tudo que qualquer um quer. Mas ele perdeu bois, ele perdeu ovelhas, camelos, jumentas, empregados e mais. Ele perdeu 7 filhos e 3 filhas. Aí Jó amaldiçoou, amém? Não, Jó, ele louvou. Em meio a essa circunstância, ele disse: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. O louvor não depende da sua poupança, o louvor não depende do que você tem, do seu apartamento, o louvor não depende da sua família, mas ele depende somente de você. Você não precisa que Edenir venha e ministre, não, você pode louvar na sua casa. E você vem, nós louvamos juntos aqui também com Edenir. Você pode louvar a Deus trabalhando, estudando, enfim, onde você estiver. Louvor é você glorificar a Deus e agradecer, independente da situação que você esteja passando. Mas para clarear um pouquinho mais, lá no Novo Testamento, Atos 16 está escrito: certo dia, quando estávamos indo para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma escrava, uma moça. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam que vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias, por isso Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus, estão provocando desordem na cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa regra, a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem a roupa deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mas aí, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e a corrente que prendia os presos se arrebentaram. Paulo e Silas não deixaram que aquela circunstância atrapalhasse o seu louvor. Eles não permitiram. O seu louvor abala alicerces, o seu louvor abre as portas e o seu louvor quebra correntes, solta correntes. Então louve a Deus, mesmo sabendo do problema que você vai enfrentar essa semana, ou você precisa resolver dentro de casa. Louve a Deus por você ter emprego. Reconheça que Deus é o Senhor da sua casa. Louve a Deus no seu bate-papo, louve a Deus no Face também. Construa uma rotina de conversa com Deus. Isso é legal. A oração de Neemias foi de louvor, e por isso a reconstrução dos muros de Jerusalém foi um sucesso.
Mas nós temos um segundo segredo do sucesso de Neemias, que foi o clamor. A oração de Neemias foi de clamor. Verso 6, primeira parte, e o verso 11. Está escrito: olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Neemias pediu a atenção de Deus. Clamar é você se importar com sua vida, é você se importar com sua igreja. Clamar é você reconhecer que sozinho não dá para receber a cura de doenças ou a cura da alma. Deus ouve as orações feitas durante o dia, durante a noite, de madrugada ou no trânsito. Neemias pediu que Deus tocasse o coração do rei Artaxerxes, e Deus tocou. Peça a atenção de Deus. Saiba que Ele está atento aos seus gemidos, às suas dores, os seus lamentos. Conte para Deus quais são os seus desejos, aquilo que você também quer evitar, fale com Ele. Deus muda o coração de pessoas e muda o coração do seu chefe também, porque mudou o coração do rei. Isso é fácil. Um pai não nega um pedido carinhoso de um filho. Então Deus está de braços abertos a nos receber como pai amoroso, pai carinhoso. Se abandone na presença de Jesus e clame a Ele. Faça como Neemias. Mostre aos seus colegas de trabalho que eles não precisam de pornografia, que eles não precisam invocar espíritos para ter uma ajuda especial, enfim, sabe? Mas que seus colegas de trabalho precisam clamar a Deus. Então faça isso também. Vamos clarear um pouquinho do que é esse clamor. Antes dos eventos de Neemias, nós temos o reinado de Salomão, um rei famoso, melhor, rei de sucesso. Um reinado bem sucedido foi o de Salomão. Ele construiu um magnífico templo para adoração a Deus e ele clamou a Deus. Isso está lá em 2 Crônicas 7. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração e eu escolhi este templo para ser lugar onde serão oferecidos sacrifícios. Quando eu fechar os céus e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o meu povo, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o seu país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo. Clame a Deus para a sua vida ser reconstruída, assim como Neemias e assim como Salomão clamou e Deus ouviu. Salomão chamou a atenção de Deus. Clame a Deus para que o nosso Brasil seja visto com bons olhos. Mas também cuidado com seu amor. Cuidado com seu clamor, porque ele muda a realidade. Você quer que sua realidade seja mudada, transformada? Como está escrito lá em Jeremias 29:7, busquem a prosperidade, que é paz, que é tranquilidade. Busquem essa paz da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês depende da paz dela, da cidade, da nossa cidade, São Paulo. Nós temos um compromisso que é orar pela paz. Você ora pela paz da sua cidade? Esse ano nós temos eleições. Você já pediu orientação de Deus? Juventude, valorize o corpo que vocês têm. Não se contamine com um traguinho de maconha, ou, não, vou só experimentar as bebidas. Sabe, não faça isso, mas contamine seus amigos com clamor a Deus. Transmita a eles o vírus do clamor para que possamos viver como um povo que clama pela presença de Deus. Preserve os padrões da sua família. Não existem valores? Não, existem valores sim. Com certeza na sua família tem. Ouça os conselhos de seus pais. Para clarear um pouquinho mais ainda do que é o nosso clamor, você se lembra dos 10 leprosos que passaram perto de Jesus? De longe, eles clamaram. Está lá em Lucas 17, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa de Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Esse é o clamor. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam,
foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus e prostrou aos pés de Jesus, agradecendo a Jesus. Faça como esses leprosos, fedidos, que viviam marginalizados, clame por piedade, por pena, por compaixão, tem misericórdia de mim. Diga, Deus, compadece-te de mim, compadece-te de nós. Só mais um exemplo, para clarear a nossa ideia de clamor. Você se lembra do cego Bartimeu, outro marginalizado, que vivia às margens da vida? Marcos 10. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos repreendiam, cala sua boca. Muitas vezes é assim que a gente faz, né? E ele não, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse, chamem-no. Chamaram o cego, vai lá. Às vezes a gente faz assim. Jesus falou, ânimo. Eles falaram, ânimo, levante-se, ele está te chamando. E ele lançou sua capa do lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus falou, o que você quer? Ele falou, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Faça como um Bartimeu, clame incessantemente pela sua família. Clame todos os dias pela enfermidade que você tem, ou pela enfermidade que alguém querido da sua família tem. Fale a Deus sobre o presente que você quer ganhar, presente que você quer ganhar de Deus também. Você já falou com Ele? Clame a Deus. Deus ajuda quando nós aceitamos que somos fracos e reconhecemos que Deus é forte. Deus age quando percebemos nossa limitação, quando percebemos que estamos vivendo na sujeira. Deus trabalha quando você reconhece sua dependência, por isso clame, por isso interceda. A oração de Neemias foi de clamor, e por isso a reconstrução dos muros de Jerusalém foram um sucesso. Nós temos um terceiro e último segredo. Terceiro segredo do sucesso de Neemias é a confissão, verso 6, a última parte do verso, e o versículo 7. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. O que é essa confissão? Confessar seus pecados é como se você lançasse um peso ao chão. É como se você atirasse uma flecha. É você jogar na presença de Deus os seus erros. Quando isso acontece, você confessa que Deus é Senhor sobre sua vida. Neemias confessou os seus pecados e os pecados do povo também. Atos que não agradam a Deus, desobediência aos seus mandamentos, rebeldia. Confissão é você falar com o coração e não guardar rancor, não guardar o ódio, sabe? Mas se apartar disso. Se apartar disso e dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Confesse seus pecados a Deus. É o convite dessa noite. Conta para Ele aquilo que te incomoda. É desobediência aos seus superiores, aos seus responsáveis, a injustiça no trabalho, ou mesmo na rua? Falta de compromisso na igreja? Confesse a Deus. A boa notícia nesta manhã é que Deus está de braços abertos para nos receber. Confissão é como Daniel, aquele da cova dos leões, esmiuçar para Deus todos os seus erros. Daniel fez isso. E ele disse, nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti, desobedecemos às tuas leis e aos teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos profetas que falaram. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha, nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós pecamos contra ti, por isso estamos envergonhados.
mas tu és misericordioso, estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Foi o que Daniel disse: nós desobedecemos a tua ordem, não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Nós não conseguimos nos escondermos de Deus, não dá. Por isso, não jogue a sujeira por baixo do tapete. Apague de uma vez por todas, isso é possível. Vocês se lembram lá de Israel lá atrás? Deus deu mandamentos e várias instruções para o seu povo e disse em Deuteronômio 28:14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Qual o seu alvo? É Jesus? Então cuidado com a sua esquerda, cuidado com a sua direita. Vocês se lembram daquele filho, uma parábola contada por Jesus? Aquele filho que disse: pai, quero minha herança, tudo que eu tenho direito, me dá aí. Eu vou aproveitar com aquilo que São Paulo me oferece. E ele foi, mas o dinheiro acabou. E ele estava lá comendo a ração dos porcos, vocês se lembram? E ele falou: eu preciso voltar para a casa do meu pai, pelo menos lá eu vou lavar prato e tem alguma comida melhor para comer. Quando ele chegou, ele falou: eu não gosto do Senhor? Não, ele não disse isso. Ele confessou: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele foi recebido com festa. Confesse a Deus e seja recebido com festa também. Não importa aquilo que você tenha feito. O que importa é de hoje em diante voltar para a casa do Pai, se arrepender dos maus caminhos. Seja sincero com Deus em confessar as suas falhas. A confissão, ela traz liberdade. Liberdade de viver sem a culpa, liberdade de levantar a cabeça e mostrar no seu rosto o perdão de Deus. Então viva essa liberdade. Confissão é você aqui na igreja exercitar o diálogo com seu irmão, exercitar o perdão para que possamos crescer juntos para Deus e alcançarmos a maturidade, a estatura de Cristo. Confesse a Deus os seus pecados. Se atire nos braços desse Pai amoroso, que está atento à sua confissão. Peça para que Deus trate situações lá do passado, situações que te atrapalham de viver hoje. A cura vem de Deus, mas depende da sua iniciativa também. É preciso ajuda para que você construa ou reconstrua muros fortes. Talvez você pense: mas nada na minha vida foi destruído. Mas você não quer construir uma carreira profissional? Você não quer construir a sua vida espiritual? Confesse a Deus os seus pecados. Nós realmente temos vida quando estamos andando lado a lado com Deus. A oração de Neemias, primeiro, foi de louvor, foi de clamor e foi de confissão. Por isso a reconstrução dos muros foi um sucesso. Amém? Eu só quero contar para você uma situação que há 16 dias atrás, eu estava de férias na casa dos meus pais lá em Minas, e num sábado a minha mãe colocou bastante óleo numa panela, sabe, para fritar salgados, e eles foram me buscar. Eu estava na Trans, lá da cidade, e aquela panela de fogo lá em casa pegou fogo. Desculpa, a panela de óleo pegou fogo. Agora sim, panela de fogo, estranho. E aquele fogo pegou no sugar, sabe, aquele exaustor, ele era parte de plástico e ele derreteu todo, caiu em cima do fogão, a parte de vidro do fogão explodiu, enfim, aquilo ficou pegando fogo uns 40 minutos. E quando nós chegamos, a minha mãe subiu correndo e já viu fumaça, e água, nós apagamos aquele fogo. A minha mãe, graças a Deus, não aconteceu nada, graças a Deus estamos bem. Minha mãe ficou um pouquinho intoxicada, foi para o hospital, tomou remédio e melhorou. Mas depois que toda aquela fumaça saiu, depois que a gente conseguiu descer, meu pai, que é mais calmo do que eu, pai, calma, tudo vai ficar bem. E minha mãe, a gente nem quis deixar que ela visse, mas mesmo assim, depois do hospital, ela quis ver e entrou em estado de pânico mesmo. Mas sabe aquele sonho que você construiu em 25 anos de casamento? Meus pais construíram aquela casa em 25 anos de casamento. Não é uma mega casa, mas é a casa deles, a nossa casa. E tudo estava destruído.
Por que estava destruído? O fogo foi apenas numa parte, mas a fumaça foi na casa toda. Então nós tivemos que tirar todas as cortinas, todos os tapetes que minha mãe coloca para todo lugar. Tivemos que tirar as roupas do guarda-roupa, todos os panos e toalhinhas de dentro dos armários, porque tudo estava com fuligem, tudo estava com óleo queimado. A cozinha e a sala ficaram pretas, literalmente. Então, o pessoal que olhava, quanto fogo por aqui. Não, gente, calma, o fogo foi só nessa parte. Mas não tinha onde encostar, não tinha onde você pisar, tudo estava preto, tudo tinha óleo queimado. E quanto mais a gente lavava, mais aquilo se espalhava. Enfim, quando minha mãe chegou do hospital, eu falei, vamos para a casa da minha avó, vamos para a casa da minha tia. A gente passou na casa de uma família lá da igreja. E a gente estava... Aí quando eu sentei, depois de toda a agitação, é que eu comecei a pensar que foi um pouquinho grave. Foi um pouquinho. Mas graças a Deus a gente estava bem. E o pessoal, para animar minha mãe, Cida, não, a gente vai na sua casa, a gente lava. Então eles foram num carro. Quando chegaram lá, eles voltaram e pediram ajuda. Eles voltaram com mais gente. A cozinha foi lavada 3 vezes. E 4 demãos de tinta para poder tampar a sujeira. A sala, eu não me lembro. Os quartos nós só lavamos. E era máquina de roupa lavando. 3 famílias levaram coisas para lavar nas casas e mais um monte de coisa que a gente já jogou no lixo. Por que eu estou te contando isso? Sabe aquela cena de depois da guerra? Você não pode encostar no sofá e nem fazer assim, que está preto. Essa foi a cena que eu vi e falei, e agora? E agora vamos reconstruir tudo de novo. E graças a Deus, nós conseguimos reconstruir. E o pessoal que olhava falava, olha, a casa está mais bonita que antes. Graças a Deus por isso. E eu fico imaginando o povo de Israel, voltando para o nosso texto. Sabe, aquelas caravanas voltando para Jerusalém. Eles voltam mais judeus, haviam recebido lições duras, haviam homens bravos para serem líderes e encorajados para praticarem sua própria religião com estilo e seriedade. Pode ser que você se sinta sozinho na caminhada e só aparecem pessoas te desanimando. Responda igual a Neemias. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês que querem me atrapalhar. Então reconstrua seu relacionamento amoroso se um dia foi destruído. Não deixe de colocar sua família diante de Deus. Reconstruir mesmo na morte de pessoas queridas. Não abra mão dessa obra de construir e reconstruir. Reconstruir com sucesso, filhos, irmãos, mesmo eles estando longe. Reconstruir a nossa área profissional, ou mesmo ingressar no mercado de trabalho. Reconstruir a nossa saúde. Chega de dor, de sofrimento, mas vamos reconstruir. Orar, meditar na palavra e falar com Deus sinceramente. Que você possa estar firme na presença de Deus, construindo uma igreja que faz a diferença. A história de Neemias é uma história de esperança, de motivação. Sabe, esperança para que você se desperte para decisões corretas, para você investir a sua vida naquilo que vale a pena. Esperança de sua vida ser usada por Deus nessa igreja, nessa cidade, no tempo que se chama hoje. Sabe, faça como meus pais, eu e meu irmão fizemos. Nós reconstruímos com a ajuda de Deus. E nós precisamos passar por esse processo, porque nós estávamos diante de Deus. E nisso nós reconhecemos que nós precisamos de Deus para reconstruir. Viva um dia de cada vez, mas tenha sucesso nesses dias, louvando, clamando e confessando a Deus. Feche seus olhos. Senhor, neste momento nós queremos agradecer pela Tua palavra, e também pedir ao Teu Espírito Santo que nos ajude, nos console, porque nós queremos Te louvar durante toda essa semana que se iniciou. Nós queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados, queremos clamar pelo nosso povo. Então, ajuda-nos, ó Pai. Nós que representamos pessoas aqui nessa noite, que representamos a nossa família, cuida de nós, para que nós possamos estar aos Teus pés, Te louvando todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.